Tá fazendo hoje quase 2 meses que eu assisti ao May December, ou Segredos de um Escândalo, como ficou o título em português, um título bem mais genérico para esse filme sensacional, brilhante, do Todd Haynes, que é o diretor do Carol, do Poison, do Dark Waters, do Wonderstruck e de outros filmes muito, muito interessantes. Mas ele não saiu da minha cabeça ainda, muito pelo contrário, ele só fez crescer, crescer, crescer. Certamente ele é um dos 3 ou 4 filmes que eu mais discuti, que eu mais tive vontade de comentar sobre, no canal principalmente, de todo o ano de 2023. E finalmente chegou a hora, já que ele está aí em cartaz nos cinemas brasileiros. Eu vou, claro, chegar em mais detalhes aí sobre o filme, mas antes de falar dele, eu quero lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, né? Não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Os arrobas estão aí na tela e os links aqui na descrição do vídeo. Eu estou sempre fazendo, tanto num como no outro, comentários sobre lançamentos e sobre cinema de modo geral, principalmente agora no auge da temporada de premiações rumo ao Oscar. Bom, o May December, Os Segredos de um Escândalo, vai partir de um caso verídico muito controverso para daí contar a própria história dele, que fique bem claro que ele não é uma cinebiografia, tá? Ele vai tratar de uma atriz vivida pela Natalie Portman, a Elizabeth, que vai interpretar uma outra mulher muito famosa por um caso escandaloso que aconteceu décadas atrás, que é justamente vivida pela Julianne Moore. Essa mulher, vivida pela Julianne Moore, que é a Gracie, quando era muito jovem, teve um caso com o aluno dela de 13 anos de idade, que agora se tornou marido dela depois de muitos anos. Ela foi presa, né, na época que aconteceu esse abuso de menor, foi presa durante um tempo, e depois que saiu da prisão, terminou com o marido, deixou a família antiga que tinha e foi viver a vida com esse rapaz, já um jovem adulto, e viveu com ele até o momento presente aqui do filme. Então, a personagem da Natalie Portman vai conviver com a Julianne Moore durante um tempo, conviver com a Julianne Moore e com o marido dela, no caso, que foi a vítima do caso de abuso, né, vivido muito bem por um ator que é uma revelação, vem sendo muito comentado pela temporada de premiações desde dezembro, principalmente, que é o Charles Melton. E a partir dessa convivência ela vai começar a entender os trejeitos, entender a forma de pensar, enfim, vai analisar, vai observar a personagem da Julianne Moore para poder se tornar um espelho dela no filme. Óbvio que no caso a história real em que o filme O May December se baseia é na Mary Kay, que foi uma mulher, também uma professora, que quando tinha 30 e poucos anos se relacionou, no caso abusou de um estudante de 12 anos de idade, com quem ela depois manteve uma relação até se separarem em meados de 2017 e ela morreu alguns anos depois. Ela jamais admitiu que cometeu qualquer tipo de crime, os dois davam muitas entrevistas, tem tudo disponível por aí falando sobre isso, falando que eles tinham uma coisa muito especial, que não consideram necessariamente aquilo que eles fizeram algo errado, enfim. E o filme agora, Os Segredos de um Escândalo, que foi feito sem nenhum tipo de interferência, de contato direto com essas pessoas envolvidas nesse caso, ele foi feito livremente, adicionou essa história principal aqui dessa atriz, né, vivida pela Natalie Portman, que é inclusive produtora do filme. Então ele vai seguir, vai partir disso, vai partir desse caso para elaborar uma trama que tem várias camadas diferentes. Eu sei que camadas é um termo relativamente genérico para falar de filme, para dizer que um filme é profundo, mas nesse caso específico eu estou me referindo a camadas porque ele tem uma primeira ideia que envolve essa coisa da interpretação, né, de como uma interpretação pode passar de qualquer limite moral, ou pelo menos como o trabalho de ficcionalização pode quebrar qualquer barreira do que é moral, do que é tido como ideal, né, no caso de uma relação com seres humanos. Então é um filme que vai ser bem safado nesse elemento específico aí, eu acho isso particularmente genial na interpretação da Natalie Portman, que é uma interpretação muito safada, muito, muito cínica. E tem uma segunda camada que é, lógico, essa questão polêmica, muito controversa, com relação ao personagem da Julianne Moore e do Charles Melton, ou seja, uma relação de abusadora e de vítima, em que
tanto a abusadora não se reconhece jamais como abusadora e a vítima tampouco se reconhece como vítima e luta até para que não seja vista dessa forma. Luta no sentido de falar abertamente que não quer, que nunca gostou de ser visto daquela maneira, já que ele ama a personagem da Julianne Moore, já que ele ama aquela mulher com quem ele tem uma família, com quem ele tem uma vida normal, enfim. Então, a chegada da Natalie Portman como esse elemento catalisador da ficção é o que vai justamente provocar um redemoinho nessa relação e vai abrir o leque para um novo arco que vai surgir no filme, que acaba sendo o arco mais emocional, mais denso, mais difícil e que eu acho que deixa as marcas mais profundas no público, que é o arco do personagem do Charles Melton. Esse arco da vítima que vai se descobrindo, que vai começando gradativamente a compreender pelo que passou, pelo que pode ter passado pelo menos, pelo que pode ter perdido e principalmente pelo que ainda tem a descobrir, pelo que ainda tem a aprender. E eu digo que é a parte do filme que vai deixar realmente maiores marcas no espectador, porque de fato é muito cortante, é muito doloroso ver essa trajetória mínima, porque é uma trajetória incompleta, propositalmente incompleta, de autodescoberta desse personagem do Charles Melton. Aliás, realmente, que interpretação memorável, que momentos especiais e que interpretação cheia de sutilezas também. É uma interpretação que durante o filme inteiro, antes de chegar no clímax, né, antes de chegar nas cenas finais, antes da gente ter aqueles pequenos confrontos ali, a gente já vê na forma como ele se porta, a gente vê no ombro recolhido dele, a gente vê no olhar dele, a gente vê no tom de voz dele coisas reprimidas ou infantilidades de alguém que teve uma infância, uma adolescência roubadas, né? Alguém que teve uma vida inteira roubada e que viveu a vida inteira uma relação abusiva sem plena consciência disso. Toda vez que eu falo nessa parte assim do Charles Melton, eu me impressiono com o filme, né? Eu acho o trabalho do Todd Haynes aqui o melhor que ele já dirigiu até hoje, eu acho facilmente o melhor filme dele, apesar de eu gostar muito do Carol, gostar muito, muito mesmo do Safe, que é o filme em que a Julianne Moore estreou como protagonista lá no meio dos anos 90, um filme que eu recomendo demais também, Safe ou A Salvo no título em português. Mas o que me impressiona aqui é como ele consegue contornar também vários gêneros e tradições diferentes num filme só, porque visto sobre uma ótica mais superficial e pensando no drama do personagem do Charles Melton, você pode dizer que isso daqui é um drama sobre um personagem abusado e, enfim, sobre uma tragédia que aconteceu e que não é plenamente aceitada por ele. Mas na prática não é. A protagonista do filme é a Natalie Portman e a jornada dela, do ponto de vista do entendimento dessa situação, é incrivelmente cínica e safada. É uma interpretação, como eu falei, brilhante, mas que tem momentos assim que são quase hilários, assim, que são realmente engraçados. O filme tem muitos momentos engraçados, ele foi até indicado ao Globo de Ouro como comédia, definitivamente eu não acho que seja o caso, mas ele tem sim um senso de humor muito característico que algumas pessoas chegaram a tratar como camp, né, tratar como é um filme meio telenovelesco, que tem uma lógica meio de supercine. Ele tem sim uma coisa meio de novela de supercine, mas eu não acho que chega ao camp justamente porque ele tem também uma sobriedade, né, um realismo muito grande nas situações. Ele leva muito a sério o drama dele. Ele é ao mesmo tempo um melodrama, né, sobre essa relação doentia e perturbadora que vai se revelando muito dolorida, e ele é também uma comédia dramática sobre uma atriz tentando entender uma pessoa e tentando incorporar uma personagem. Só que essas duas coisas acontecem simultaneamente. E é por isso que eu acho tão brilhante o que ele faz aqui, o Todd Haynes. Porque o filme definitivamente não demonstra esforço ao trabalhar com esses apelos. Ele não parece que está fazendo grande coisa. É o tipo do filme que muita gente vai assistir e até gostar muito e vai ficar procurando onde é que está essa genialidade, esse gigantismo todo. Porque talvez as decoupagens mais geniais de todas sejam aquelas que você nem percebe. Eu não acho exatamente que seja o caso de dizer que o filme é sutil, porque definitivamente a decupagem dele, o trabalho de trilha sonora principalmente, é bastante exagerado. A trilha dele clama por uma coisa mais melodramática, mais caricata até. E é por isso que eu acho, mais uma vez, tudo aqui muito perfeito. Porque é uma trilha caricata e melodramática, intensa, que ao invés de tornar tudo paródico ou ridículo, muito pelo contrário, ajuda a intensificar, ajuda a fortalecer esse drama tão devastador do personagem do Charles Melton. Então é uma narrativa inicialmente mais cínica, inicialmente mais telenovelesca, né, no que envolve a personagem da Natalie Portman, que quando vai se aproximando mais e mais do Charles Melton se torna também uma história devastadora.
E é também um reflexo muito interessante da forma como o filme discute o próprio método dele, já que no fim das contas, enquanto na vida real o filme usa um caso verídico para tratar dos próprios processos criativos, aqui no filme acontece a mesma coisa com a Natalie Portman, quer dizer, é uma pessoa que está usando de uma situação verdadeira, de uma situação real, de um drama muito trágico que aconteceu com uma pessoa para o próprio proveito criativo dela. É uma personagem profundamente imoral. A Julianne Moore é uma personagem que eu considero quase sociopata, é uma personagem perturbadora, mas a Natalie Portman tampouco é uma personagem sensível àquela situação, àquela realidade. Muito pelo contrário, ela pode até olhar com estranheza para aquilo tudo, mas definitivamente o que ela faz à medida que o filme vai passando é incorporar tudo aquilo a esse processo criativo dela, o que o Todd Haynes de alguma maneira também faz aqui no filme. Então a arte, ela é de modo geral imoral, e o filme entende isso. Não só ele, claro, mas o roteiro muito interessante, que eu espero muito que seja indicado ao Oscar, da Sammy Birch, que foi quem na verdade iniciou esse projeto, né, quem tinha esse roteiro, que a Natalie Portman viu, achou muito interessante, daí convidou o Todd Haynes para dirigir. Que bom que a Natalie Portman fez essa escolha, porque o Todd Haynes aqui chegou no ápice da carreira dele. E a outra coisa muito interessante que o Todd Haynes entende muito bem e que transforma o filme quase num atestado sobre isso, é como todas as histórias, no fim das contas, a gente só conhece por recorte. Tanto é verdade que o filme jamais se debruça no caso verídico, ele não se debruça nos pormenores do abuso, ele não vai lá atrás para investigar o que aconteceu de verdade, embora o título em português seja Segredos de um Escândalo, ele não vai cavucar esses tais segredos. Tudo que ele vai revelar de informação são elementos mais básicos e o resto são interpretações, são deduções e são principalmente legados de um abuso, no fim das contas. Então ele vai lidar muito mais com o legado, com a bagagem disso tudo que aconteceu no passado, do que propriamente com o que aconteceu no passado. É um filme sobre recortes e é um filme sobre pequenas cenas que na verdade dizem muito mais do que parecem. A sequência muito enxuta de discussão entre o Charles Melton e a Julianne Moore, que é a cena dramaticamente mais carregada do filme, é um momento de discussão muito simples do ponto de vista de encenação, mas muito complexo do ponto de vista das interpretações, os dois brilhantes na cena, é uma cena dolorida, cortante e, repito, curta e objetiva, mas que tem muitas e muitas ideias sendo transmitidas ao mesmo tempo. Dá para você discutir horas e horas sobre a relação daqueles personagens ali. Muita gente vai dizer, deveriam ter feito uma minissérie, deveriam ter feito um filme mais longo para falar mais detalhes desse caso. Não. A perfeição, a beleza do May December e do trabalho do Todd Haynes e do trabalho desse trio espetacular, que provavelmente é o melhor trio de 2023, junto com o Assassinos da Lua das Flores do Scorsese, é em fazer com que uma história que em menos de 2 horas fala muito mais do que tanta gente, tanta coisa fala em muito mais tempo. Sem dúvida, uma das experiências mais interessantes, curiosas, divertidas e perturbadoras de alguma maneira que eu assisti em 2023. E vai seguir sendo certamente ao longo de 2024 também.